Alô, boa noite, Coinonia Jovem. Obrigada, Tiago. Não tá muito centralizado, não. O toque. Cadê? Ai, gente. Muito bom estar aqui. Olha só, tem um testemunho aqui para contar para vocês, hein? Para quem não está participando de um PG, eu vou te convencer a participar de um PG agora. Olha só. Eu vou casar, gente, em janeiro. Mais ou menos. Porque tem uma coisa, deixa eu contar pra vocês. Os seus pais, nossos pais, quem mora sozinho, quem já é casado, já sabe. Mas pra quem não casou e tá morando com os pais, é muita coisa que põe dentro de uma casa, gente. E aí você vai ficando meio desesperado, assim, porque é óbvio, né? Seus pais não construíram, que eles construíram da noite pro dia. Minha mãe mesmo, um tempo desse, que conseguiu colocar decorar. Gente, minha mãe, na Câmara Legislativa, sei lá, quase aposentando, ela conseguiu, assim, decorar a casa dela do jeito que ela quis, um dia desse, sabe? Então, tipo assim, não é da noite pro dia que você vai encher uma casa. Pode ser que você seja uma pessoa extremamente abençoada e você, assim que você casa, você, né, faça a sua decoração, suas coisas. Pode ser, mas pode ser que seu caminho seja um pouco mais difícil. Mas tudo bem. Aí eu tava meio desesperada, assim, porque eu ansiosa, eu tô ansiosa nesse momento. Ninguém nem disse, porque eu fico de boa. Aí eu tava um pouco assim, aí o Senhor conhece o meu coração. É impressionante, porque eu nunca oro, assim, nunca falo em voz alta. Eu faço muitas orações que eu chamo de orações silenciosas, coisas que estão no meu coração, que o Senhor sabe que eu estou passando por isso, que o Senhor sabe que eu quero, Deus me surpreende. Eu sempre sou surpreendida pela paternidade de Deus. E eu estava meio desesperada, aí eu falei bem assim no meu PG, não, gente, vamos orar, porque eu vou casar, assim, tá me dando um pouco de desespero, porque tem muita coisa para encher, tem geladeira, tem pelo menos uma geladeira, uma cama e um fogão tem que ter, né, gente? No mínimo. Você pode deixar suas roupas dentro das caixas, mas pelo menos uma cama, uma geladeira, um fogão você vai ter que ter. E essas coisas são caras, gente. Uma cama barata, gente, de casal, é R$1.500. É, tipo, baratíssimo. E aí, a Sara falou bem assim, ela estava orando, ela, Senhor, que a Patrícia veja ainda essa semana seu milagre. Menino, gente, no dia seguinte, meu pai recebe uma ligação de uma irmã aqui da igreja, que se mudou para a Europa. E ela deixou um monte de coisa aqui, um monte de coisa, a casa dela ficou toda aqui. Aí ela falou bem assim, não, fica aí emprestado, porque ela não sabe quando ela vai voltar, ela não quer vender, não quer dar. Tá emprestado, mas eu acho que essa mulher nunca vai voltar. O ponto é, minha gente, que eu não ganhei uma geladeira, não cabe na minha cozinha, mas eu ganhei uma geladeira com 2 portas. Olha aí, tá vendo? Vem participar de um PG, que o milagre vai acontecer. Quando a gente ora em conjunto, quando a gente tem comunhão, as coisas acontecem, gente, viu? Te convenci a participar de um pequeno grupo, você vai ganhar uma geladeira. Cadeira, pessoal. Só para convencer você que não está fazendo parte de um PG. O meu PG, inclusive, é um PG online, então, para você que mora longe, não consegue vir para Águas Claras, não tem um PG perto da sua casa, às vezes você está saindo do trabalho na hora do PG, coloca lá e ouve tipo um podcast, de vez em quando você abre assim, comenta. Então, vem para o PG. Vamos abrir a palavra de Deus, então, no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 3. Hoje eu vou ler 3 passagens, tá, gente? Conforme a gente vai dentro da pregação. E aí, você deixa só seu aplicativo da Bíblia aberto, hein? Não é para abrir outros aplicativos. Você deixa aberto aí que a gente vai estar voltando. E eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque ele traz Jesus como Salvador. E é de um jeito assim que os judeus não esperavam que Jesus estava vindo. É um Salvador meio sem... Eles não entenderam. A verdade é que os judeus não entenderam que Jesus vinha, a forma como Jesus vinha. Então, eu gosto que no Evangelho de Lucas ele fala muito sobre o reino de Deus. E como o reino de Deus é um reino meio não vou colocar aleatório, mas assim, meio... Espera aí, que eu tenho uma palavra aqui. Não, eu vou colocar aqui ponta-cabeça. Ponta-cabeça, um reino de ponta-cabeça. Que você acha que o bonzinho vai se dar bem, mas o bonzinho é só um vilão disfarçado. Então, Jesus vai mostrando no Evangelho de Lucas, principalmente, que o
Lucas, né, vai mostrando que Jesus, ele faz um reino cheio de paradoxos. É um reino cheio de paradoxos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a partir do versículo 3. Lucas 3, capítulo 3, versículo 3. Aqui a gente está falando de João Batista, tá, gente? Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Aleluia. Então, só dando um contexto aqui, onde é que a gente está nessa parte da história. João Batista, ele foi um profeta, mesmo muito reconhecido até hoje para os judeus, e ele preparou o caminho para o ministério de Jesus. Então, quando ele está falando essas palavras, quando Lucas fala que João Batista está pregando essas palavras, realmente ele está falando do profeta Isaías 40, você vai ver a profecia de que quando o Salvador viesse, o Salvador Redentor de Israel, viria alguém para preparar o caminho. E essa preparação do caminho, João Batista estava pregando em toda a região próxima ali ao Jordão, e é como se ele alertasse um perigo. É como se, antes do coronavírus, alguém saísse gritando na rua: gente, vai vir um vírus aí, vai acabar com tudo, vai ser uma pandemia, o mundo inteiro vai entrar em colapso, as coisas vão ficar muito doidas. É difícil de acreditar, né? Imagina assim, você na época. Então, João Batista estava alertando, ele estava falando aqui: olha, vocês precisam se arrepender do seu pecado, vocês precisam se batizar, vocês precisam, para redimir os seus pecados. Porque tem alguém, prepara o caminho, porque o Senhor está vindo. E ele fala, né, que quando o Senhor vir, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. Olha isso aí, gente. O Salvador está vindo e, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, é isso que João Batista está pregando, e que para as pessoas saírem ilesas precisavam se batizar no rio. E o batismo, nessa época, ele era um sinal de renovação. E fazendo isso, João estava realmente fazendo com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e elas se preparassem para receber a mensagem do Messias que estava por vir. E isso é muito, gente, isso é muito bonito, porque quando você está lendo, você vai lendo a Bíblia, né, e você estuda um pouco de Reis, e você vai estudando a história do povo judeu, e você vê em Reis, e aí você vê que em alguns momentos na história de Reis os profetas vão falando, e aí quando você vê, cara, isso é muito massa. Toda vez que eu vejo eu gosto muito dos profetas, toda vez que eu vejo uma passagem assim, aí eu lembro de Jesus. Esses dias eu li no livro de Oséias que fala sobre a morte e a ressurreição dos 3 dias de Jesus. Eu falei, caraca, eu nunca tinha visto isso. Então é muito legal você vendo a história se cumprindo. Então é maravilhoso você ver a palavra de Deus se cumprindo, não apenas na Bíblia, como na nossa vida também. Então, é muito legal, gente. João então prepara o caminho para que Jesus aterre todos os vales, nivele montanhas e colinas, endireite todas as estradas e caminhos, e principalmente, João Batista prepara o caminho para que toda a humanidade veja a salvação de Deus. Isso é poderoso, gente. Isso é maravilhoso, porque eu falo assim que essa foi a melhor adoção possível. Foi a adoção que Jesus faz, porque nós não éramos o povo escolhido. A não ser que você seja meio judeu aqui. Eu não sou. A gente não era o povo escolhido. Então, essa foi a melhor adoção que poderia acontecer com a gente. Sabe? E aí, vamos para Lucas 4, 14 e 21.
Jesus estava... Ele se preparou, né, esses 30 anos, e aí ele faz o jejum de 40 dias, ele é aprovado no deserto, e quando ele volta dessa aprovação no deserto... Olha, gente, eu olho essa passagem, essa é uma das minhas passagens preferidas da Bíblia. Eu falo, Jesus, com todo respeito aí, né? Mas olha só como Jesus era meio assim, meio doido, assim. Ele não tinha medo, não, uma pessoa extremamente corajosa. Porque vocês imaginam, porque realmente, na Bíblia, inclusive, os profetas falam que o Messias virá e vocês não crerão. Então, olha esse momento, tá? Tá lá na Bíblia e realmente aconteceu. Os judeus não... Tem muitos judeus que não creem que Cristo é o Salvador, é o Messias. Então, Jesus, ele entra na sinagoga e ele faz isso aqui, ó. Vamos lá, a partir do verso 14, tá? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o poder do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Gente, fala assim, não é uma coragem. Imagina, ele chega lá no meio do judeu, ele abre o livro e ainda fala: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para proclamar a salvação, para curar os cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Eu falei, Jesus, é muito doido. Porque, e ainda sai, ele fecha o livro e ainda fala: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. É muita coragem, gente. E eu fico imaginando assim, sabe, tipo, eu fico imaginando na minha mente, claro, né? As pessoas, meu Deus, como é que é isso? Sabe, tipo assim, as pessoas estão chocadas com esse acontecimento, sabe? Tipo, que eu fico, Jesus, você é muito top. E é isso. E é interessante, assim, ver que essa trajetória, até ele falar: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu, demorou um tempo, gente, demorou 30 anos, sabe? Então, quando você vai vendo dessa passagem até o capítulo 4, você vê um pouco da infância de Jesus, você vê um pouco da adolescência dele, relapsos, e você vê ele, né, como falando: o meu momento de brilhar chegou. Foi muito tempo se preparando para esse momento, gente, não foi da noite para o dia. Eu falei isso também na última vez que eu preguei, mas eu vou relembrar aqui com vocês, que o povo judeu esperava que o Messias viesse com um poder bélico, né, que ele fosse destruir ou libertar o povo judeu do Império Romano. E quando Jesus cita essa passagem sobre o Messias, ele enfatiza que o Messias ele não veio para castigar ninguém, mas que ele veio para trazer o amor e a misericórdia a todas as pessoas. É um reino de ponta cabeça, gente. Imagina, nós somos escravos, e aí o Messias vem e você fala: ele vai libertar a gente dessa escravidão. E o Messias fala assim: não, a gente tem que olhar para o nosso Senhor e ter amor e misericórdia. Eita, é coisa de doido. É meio loucura, fala aí, eu acho. Então, quando Jesus estende as mãos para curar as pessoas, não era mesmo, de jeito nenhum, o que os judeus esperavam que o Messias faria. E essas surpresas, né, essas 4 surpresas que João Batista fala, que é o vale aterrado, as montanhas e colinas niveladas, as estradas
sendo endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados, e a humanidade toda vendo a salvação de Deus, era uma expectativa de que o Messias vinha para sacudir mesmo o reino que eles viviam, porque eles viviam debaixo do império, né, de um tipo de reinado. Então, quando ele fala isso, quando até o próprio profeta Isaías fala isso, eles não entendiam, mas Jesus estava vindo para sacudir, assim, para bagunçar tudo, tipo para pegar assim, ó, tá tudo arrumadinho a mesa, tudo arrumadinho, Jesus vai fazer bem assim, ó, arrumar tudo no chão, porque Jesus veio para fazer isso mesmo, para dar um upgrade aí na gente, assim, para falar, vocês estão achando tudo errado. Então, quando Jesus veio, ele ensina os valores do reino, os caminhos antigos são tão abalados que eles se tornam irreconhecíveis. Então, quando Jesus entra na nossa vida e nós somos transformados por esse reino de ponta cabeça, ele transforma os padrões das nossas vidas, nossos padrões sociais, de forma tão absurda, né? Assim que a gente nem se reconhece mais. Então, eu até coloquei aqui a pergunta: como que o reino de Deus pode transformar as nossas vidas hoje? Como que nós podemos deixar, onde nós podemos deixar, nós devemos deixar que o reino de Deus dê uma sacudida, sabe? É com amor e misericórdia? Sabe, será que é com amor e misericórdia que eu preciso ter mais amor pelo meu próximo, que eu preciso ter mais misericórdia, que eu preciso ter mais perdão? Qual é o lugar que o reino de Deus precisa dar uma sacudida dentro de nós? Porque quando a gente for sacudido, aí toda a humanidade vai poder conhecer a Deus. Porque não adianta a gente não deixar de ser sacudido, não, Deus não mexer lá dentro da gente. Como é que a gente vai fazer o reino de Deus ser conhecido pelas outras pessoas? E o reino de Deus é para todo mundo, viu? Pensando num reinado, né? Ou qualquer tipo de Peraí, eu sei que vocês estão cochichando, mas é que eu estou pensando. Qualquer tipo de política, enfim, funcionamento de uma sociedade, tem sempre líderes e liderados. Então, nós temos o rei e os servos, né? Nós temos o presidente e os cidadãos. E aí vai, qualquer lugar é assim. Então, no reino de Deus, ele também tem uma situação de cidadão. E essa situação de cidadão é para que homens e mulheres se submetam à vontade de Deus. Que o reino de Deus está implícito isso, gente, isso que a gente cantou. Em entregar o seu coração, entregar o nosso coração a Deus. Isso é básico, vamos colocar assim, no reino de Deus. É viver o reino compartilhando a história do reino e para ajudar a moldar o futuro. Então, a gente entrega o nosso coração a Deus e a gente ajuda a fazer parte da história para moldar o futuro. Isso é bonito, né? Eu achei isso bem bonito. E o reino de Deus é uma coletividade. Então, a gente vive juntos, né? Por isso que a gente tem que congregar, gente, porque o reino de Deus é uma família, e é uma família que é ao redor do mundo. Eu amo a igreja de Cristo, assim, eu sou apaixonada na igreja de Cristo e nos meus irmãos, assim, eu fui tão transformada na minha vida que eu olho assim, tem dia que eu olho assim para as pessoas da minha igreja, eu olho igrejas de outros países, aí eu começo a chorar e eu falo: Deus, eu amo a sua igreja. Eu sou muito apaixonada, sabe? Porque o reino de Deus é isso, gente, é uma família, é uma coletividade. E o reino se torna real quando Deus governa os nossos corações e as nossas relações aqui dentro. Então, não faz o menor sentido a gente estar com divisão aqui dentro. Você olhar para uma pessoa e falar: não gosto dela. Uma vez a minha irmã me falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: a gente só não gosta de alguém que a gente não conhece.
Porque quando a gente conhece uma pessoa de verdade, a gente encontra pontos que a gente se parece com essa pessoa. A pessoa pode ser completamente oposto, mas vocês são unidos por um amor, uma coisa que vocês se parecem. Pode ser só uma, gente, o resto pode ser todo diferente. Mas essa uma coisa vai te ajudar a ter empatia para amar o seu irmão. Então, gente, o reino de Deus é uma coletividade, nós somos uma família. Portanto, fazendo esse parênteses aí que eu não coloquei aqui na pregação, se você tem algo contra o seu irmão, vai lá e fala com ele. Sabe, vai lá, conversa com ele. Se não der certo, chama mais alguém, sabe? E, no mínimo, tenta pensar, colocar-se no lugar dessa pessoa. Eu faço isso de vez em quando. Eu não estou falando que eu sou mansinha, não, gente. De vez em quando, essa pessoa é muito insuportável. Mas aí, eu falo, não, vamos fazer um exercício de empatia. Vamos colocar no lugar dessa pessoa. O que essa pessoa está passando nesse momento? O que ela já passou na vida dela? Aí, pronto. Eu amo essa pessoa, eu tento encontrar o nosso ponto em comum. Quando eu fico assim com a pessoa, eu tento encontrar o nosso ponto em comum, e aí dá tudo certo. Fechando meu parênteses. Jesus nos mostra um novo reino, uma nova ordem que rompe e derruba as formas, valores e pressupostos antigos. Deus está sempre quebrando os pressupostos que governam as nossas vidas. Toda vez que a gente acha que a gente está certo, toda vez que a gente acha que é assim e vai ter que ser assim, Deus vai lá e dá uma sacudida e quebra tudo que a gente acha que era para ser. Isso é muito, gente, isso é maravilhoso. E a gente, como cidadão, não pode aceitar as coisas porque elas são assim, sabe? A gente precisa realmente olhar os pontos de diferença entre o reino de Deus e o reino desse mundo e tentar mudar, dar uma sacudida. A gente tem que dar uma sacudida no mundo, igual o Barba pregou no sábado passado, que quando a gente está unido, a gente faz um estrago aqui na terra, gente. Então, vamos se unir para a gente dar uma sacudida, igual Jesus sacudiu o mundo, ajudando, né? Óbvio, sendo instrumentos de Deus para a gente nivelar colinas e montanhas. Vales, colinas e vales. Não. Colina é a mesma coisa que vale? Agora eu fiquei confusa. Tá. Então vamos a colinas e vales. A gente vai nivelar tudo. Obrigada. Desculpa. Então Deus está nos chamando a ajudá-lo, né? Óbvio, sendo instrumentos dele, a nivelar tudo isso. Quando a gente vê uma situação de injustiça, a gente fala, isso aí está errado. Vamos fazer alguma coisa. Porque esse é o reino de ponta cabeça. Então, como que a gente pode exercer justiça e ajudar Cristo nessa missão de sacudir o mundo, de fazer tudo ficar de ponta cabeça? Como é que a gente pode fazer isso? Lucas 7, versículo 18. Pode ir, galera. Então, vamos lá. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, o que Jesus vinha fazendo, né, na cidade. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és aquele que haveria de vir ou deveríamos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Porque Jesus, ele podia ter falado, sim, eu sou o Messias. Mas olha o que ele faz. Ele cura os cegos, ele cura os leprosos. E a salvação estava sendo anunciada aos pobres. Sabe, gente, isso é poderoso, porque foi por causa dessa salvação que foi anunciada aos pobres que o evangelho chegou na gente.
Que eu não vim de uma família rica, não. Eu não sou herdeira, não. E eu acho isso maravilhoso. Gente, eu amo, assim, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. É claro que o de João é meu preferido, mas eu gosto muito do Evangelho de Lucas. E eu acho, assim, porque eu acho que João Batista, tadinho, ele estava meio, eu tô aqui preso, o Jesus é o meu primo, o Messias é meu primo, eu tô preso e ele não vem me libertar? Que palhaçada é essa? Esse não deve ser o Messias, não. Eu duvido que esse é o Messias. Aí ele chama, né, os discípulos dele, vai lá perguntar se ele é realmente o Messias. E aí Jesus faz uma coisa dessa, eu não aguento não. Jesus ainda fala, vai lá em João e anuncia tudo isso que vocês estão vendo. Porque eu acho assim que Jesus podia ter falado, né? Mas Jesus não, ele demonstra. Ele mostra para João Batista um reino completamente diferente. Um reino de cuidado com as pessoas, um reino de cura. Um reino que ele está curando de todo mundo, em todos os níveis, não importa a cor, a realidade social, financeira, econômica. Jesus, ele estava falando sobre Deus, sobre o Evangelho a todas as pessoas. E o fato de que Jesus, né, ser o Messias, que foi anunciado que o Evangelho seria pregado aos pobres, ele estava nivelando essas montanhas e colinas. Ele estava mostrando que o reino de Deus é um reino de justiça. E eu coloquei, né, eu estava pensando, aí eu falei, mas Deus, e como que a gente pode fazer justiça sendo parte desse reino de ponta cabeça numa sociedade não cristã? Que é o nosso tema de hoje. Então eu coloquei alguns pontos aqui, a gente vai passar rapidinho por eles. E o primeiro ponto é que a gente precisa pensar sempre em justiça, a ponto de que a gente se vista dela, igual Jó. Né, que a gente vai fazer justiça a todo mundo. A gente vai ver uma coisa. Eu lembro que, quando eu era criança, depois disso, gente, alguns anos depois da minha vida, eu sofri um bullying. Mas, antes disso, eu lembro que eu via a pessoa sofrendo bullying, aí eu entrava pra briga, assim, sabe? Você não pode tratar essa pessoa assim. Se eu via alguém sendo maltratado, alguém sendo excluído, eu ia lá, eu fazia amizade com essa pessoa, eu brigava, eu era brigona, eu sou brigona ainda, mas eu era mais. E aí eu brigava com os meninos que ficavam fazendo bullying com as outras crianças. Então, assim, esse é só um exemplo, né, bem simples, que essa é assim que a gente tem que ser, né? Isso, quando eu era criança, crianças são um excelente exemplo para se dar. Que a gente precisa fazer justiça a todo mundo, não é só ao grupo que você acha que, né, tem no seu coração. É claro que Deus vai colocar em você acredito que, algum propósito especial. Eu acredito que Deus vai colocar um sonho especial no seu coração. E você, às vezes, pode ser que você lute por alguma causa específica, e você vai lutar ativamente, mas só porque você tem um amor muito forte por certas coisas, você não pode esquecer de todo o resto, tá? Você tem que, onde você vê acontecendo injustiça, você tem que ir lá e fazer o reino de Deus, porque a gente tem que estar vestido de justiça. E essa justiça, ela requer critérios e reflexão constantes. Então, o Barba até falou que, né, no culto passado, que nossas atitudes precisam ser teológicas. Então, a nossa atitude não pode ser só no que a gente acha que a Bíblia estava dizendo, ou a gente leu e entendeu de um jeito. A gente precisa ler a palavra de Deus e a gente precisa estudar. Viu? Tem que vir para a EBD. Se você, como eu, não gosto muito de acordar cedo no domingo, a EBD, EAD, infelizmente, está de férias. Mas eles vão voltar. Eu fiquei muito triste quando eu descobri que a EBD virtual ia entrar de férias. Mas eles vão voltar, porque eles vão abrir a EBD para, tipo, toda a igreja do mundo todo, assim, não só para a Koinonia, então para qualquer pessoa. Então, vem para a EBD, porque a gente precisa ter uma reflexão, a gente precisa
fazer devocional e ficar matutando ali naquele versículo. Aquele devocional que o pessoal manda no grupo, lê e fica o dia todo pensando nele, gente. Fica pensando, mas por que é assim? Por que é essa... Vamos botar esse cérebro aí para funcionar. Vamos ler uns livros, né? Vamos compartilhar das nossas reflexões com os nossos líderes, com os nossos pastores, com os nossos amigos, né? Então, a nossa justiça, ela precisa ter critério, reflexão constante, para que a gente possa se vestir delas e ter atitudes de justiça. Então, ponto 2. Fazer justiça é mais do que assistencialismo. Isso é muito importante, gente. Eu não estou falando que não é importante a gente dar uma cesta básica, que não é importante a gente dar uma sopa. Às vezes, o que aquela pessoa vai precisar naquele momento é a cesta básica. Às vezes, ela perdeu tudo e a gente vai ajudar ela a reconstruir a casa dela. Mas não pode ser só isso. A gente precisa dar condições, ou auxiliar a pessoa a construir essas condições para se reconstruir, se desenvolver. Então, a gente precisa, sim, né, muitas vezes, como cidadãos, e às vezes você vai ser uma pessoa motivada a fazer esse tipo de coisa, que é construir escolas, ou então ser um excelente professor. Eu lembro que a minha mãe, ela deu muito tempo aula de EJA para as pessoas, para jovens adultos lá na nossa outra igreja, no Areal, né? Hoje é o Instituto Cornonia. O que minha mãe faz também, como ela pode ajudar financeiramente, ela ajuda muitas pessoas a tirar o ensino médio, a fazer a faculdade. Então, assim, a gente precisa ajudar essas pessoas nas condições de reconstruir a vida delas, tá? De ajudar elas a oferecer um emprego. Às vezes você é um empresário e você pode, quando surgir uma vaga, um processo seletivo, você anuncia primeiro na igreja, né? Anuncia primeiro na igreja, vai aparecer, gente. Estou falando sério. Eu trabalhei um tempo com RH e aí eu falei para a mulher a minha chefe lá, né? Eu falei, toda vez que surgir uma oportunidade de emprego, você me manda, porque eu faço parte de uma igreja grande, e lá tem muitos jovens, então eles querem muito, tipo assim, primeiro emprego e tal. Então, se você faz parte do RH, manda primeiro o processo seletivo no grupo do Cajó. Porque a gente precisa fazer justiça em todo lugar. E fazer justiça, gente, é também ser amigo dos excluídos. Às vezes ouvir, só o fato de você ouvir e acolher uma pessoa vai ser, né? Você ter um ato de justiça com aquela pessoa. 3. Fazer justiça precisa provocar uma reforma social, começando nas nossas comunidades de fé. Então, na nossa igreja. Então, para a gente fazer justiça, precisa primeiro provocar uma reforma aqui dentro. A gente arruma as coisas que tem aqui dentro. Se tem alguém se sentindo excluído, vamos sair com a gente no final do curso, para você fazer parte do corpo de Cristo. Vamos ter comunhão entre nós, vamos ajudar a gente também, porque quando a nossa fé, né, ela move muita coisa. A fé pode fazer muita coisa para o bem, pode fazer muita coisa para o mal também. E a minha oração nessa noite é que a nossa fé e as nossas comunidades de fé, elas possam ouvir o que a nossa cidade está gritando e fazer algo em relação a isso. Então, isso é muito importante, gente. A gente precisa ouvir o que a nossa cidade está clamando. E eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque a nossa igreja tem muitos projetos mesmo. E fazer parte de uma igreja que tem muitos projetos não faz você exercer atos de justiça. Você tem que ir lá e fazer. Sabe? Você tem que ir lá e fazer parte. Sabe? Porque quando a gente tem a nossa fé, ela pode movimentar muito. E nossa cidade está gritando muito alto. Sabe? As pessoas estão falando e a gente precisa, como comunidade de fé, ir lá e resolver o problema da nossa cidade, porque nós somos uma igreja na cidade para a nossa cidade. Nós somos uma igreja restauradora da esperança da nossa cidade. Então, passo 4. Fazer justiça é entender
o que nossa comunidade precisa e não o que nós achamos que ela necessita. Então, a gente precisa ouvir o que as pessoas precisam, para depois a gente ir lá e traçar estratégias, objetivos, metas, e trabalhar para alcançar esses objetivos. E realmente, justiça é um exercício de escuta empática. É um exercício, gente, não é fácil. Não é fácil ter uma escuta empática, viu? Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma faculdade de psicologia, e ainda assim eu ralo para ter uma escuta empática, viu? Então, é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. 5, e esse é um ponto muito importante que eu coloquei aqui, que fazer justiça é ter diversidade racial e de gênero nos cargos de decisão. Então, quando a gente for líder de algum lugar, a gente precisa ter na nossa equipe, às vezes você tem um cargo de liderança onde você trabalha, na igreja, e aí você tem vontade de chamar só as pessoas que se parecem com você. Porque aí você vai fazer, o bem só para as pessoas que você acha que você tem que fazer o bem. Mas quando você coloca num grupo, num cargo de decisão, pessoas completamente diferentes, aí a gente alcança um monte de gente. Porque cada um vai lembrar de um grupo. Né? Porque se eu penso assim, um monte de Patrícia junto, aí a gente vai ajudar só os órfãos. Só essa pessoa que a gente vai ajudar, porque eu sou apaixonada em adoção. E aí, se eu não coloco o Kel, quem é que vai ajudar o pessoal do legislativo? Porque eu vou pensar só ali em adotar todo mundo. Não vai adiantar, né, não, Kel? Tem que ter diversidade, gente. Tem que ter diversidade. Nesses cargos, assim, nos nossos grupos, a gente tem que ser diferente, a gente tem que andar com gente diferente para a gente aprender. Então, fazer justiça é, sim, andar com pessoas diferentes. E pensar, né, de formas diferentes. Então, quando a gente entende sobre a graça de Deus, as nossas diversidades, elas não nos afastam, mas elas nos unem. Porque a gente pensa, Deus foi muito gracioso comigo, eu preciso exercer graça na vida das pessoas. Isso é tremendo, gente. Esse é o reino de ponta cabeça que dá uma sacudida. Porque aí você pensa assim, às vezes a gente vê alguns grupos assim, que os caras só pensam neles. A gente fala, né? Dá certo, tem que lutar. Eu não estou falando que está errado, não. Mas a gente precisa pensar, quanto mais a gente pensar no todo, melhor. Porque aí todo mundo vai vir, vai se aproveitar. Ninguém vai ficar no vale. Vai todo mundo ser aplanado. Vai estar todo mundo aqui, nivelado. Entendeu? Ninguém vai estar lá na montanha, nem no vale. Vai estar todo mundo, nivelado. É isso que Jesus veio fazer, gente. Vai colocar todo mundo aqui, igual. Então, se você está vendo uma situação de injustiça, como você vai estar vestido de injustiça, vai lá e faz acontecer. Que esse é o nosso 6º ponto. Como cidadãos do reino, devemos levar essa transformação para todos os lugares que formos. Precisamos resistir e mudar o sistema legal, político e social. Não apenas falando e criticando, mas principalmente agindo de forma prática, bem pensada e agindo de forma crítica. Então, você precisa fazer. A gente precisa ir e fazer. Não é só... Porque é fácil, né, gente? Vamos ficar entre nós aqui. Sempre tem. E eu corro muito risco. Eu me policio muito nisso. Que eu fico criticando tudo, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente crítica. Então, eu fico falando, isso aqui está errado, mas eu não posso ficar lá e não fazer nada. Se você sabe que tem uma coisa errada, se você sabe que alguém tratou o outro errado, se você acha que isso aqui podia melhorar, nossa, a igreja tem esse projeto ali no PNL, mas a gente podia fazer alguma coisa, sabe? Não fica só falando, não. Vai lá e faz. Se você tem um projeto aí no seu coração de fazer alguma coisa, se arde o desejo no seu coração, para aquelas crianças, gente, vão lá no PNL um dia. Sabe? É uma coisa que te deixa sacudido, assim. Deixa as suas crenças sacudidas. Você fica sem chão, sabe? Mas vai lá um dia que Deus vai te dar um projeto, Deus vai colocar no seu coração um sonho. E aí você não vai só ficar com esse sonho guardado para você, não. Você vai no pastor, você pode ir no Barba, você pode ir... O Lucas, ele faz muito gerenciamento de projetos aqui na igreja, né? Então você pode conversar com o Lucas também, para te ajudar a fazer direito esse projeto. Vamos fazer esse projeto, vamos ajudar, vamos fazer justiça para a nossa cidade. Não vamos ficar só falando, mas
vai lá, dá a cesta básica e essas pessoas não têm um emprego. E aí, que igreja é essa que não dá educação, que não dá emprego, só fica dando cesta básica, a pessoa vai ficar para sempre pobre? Não. Vamos lá e vamos fazer um projeto mesmo, sabe? Eu estou falando todos nós, né? Cada um de nós. Vamos fazer as coisas acontecerem. Concluindo aqui. Fazer justiça é propagar o reino de Deus. Fazer justiça está ligado de modo inseparável da pregação da graça de Deus. O Evangelho produz interesse pelo pobre e pelas obras de justiça. Eles dão essas coisas, né? Dão credibilidade à pregação do Evangelho. A justificação pela fé nos leva a fazer justiça. E fazer justiça leva muitos a buscar a justificação pela fé. Então, quando a gente... Fazer justiça está inseparável da graça de Deus. E quando a gente é alcançado pelo Evangelho, nós produzimos essas obras, e essas obras dão credibilidade ao que nós estamos pregando. E quando nós somos justificados pela fé, muitos são levados a buscar isso também. Então, se os cidadãos de Águas Claras, cidadãos e cidadãs, notarem que a coinonia ama a cidade por meio das nossas obras, eles ficaram muito mais receptivos à mensagem do Evangelho, né? As nossas obras de misericórdia e justiça, elas precisam ser feitas pelo amor, e não como meio de evangelização. Cristo é bom demais, né? Eu amo ver minha igreja cheia, mas o nosso objetivo não pode ser ver a igreja cheia. Nosso evangelismo tem que ter o objetivo como amor. Hoje teve evangelismo, foi bem legal. E não existe jeito melhor para nós plantarmos o alicerce do evangelismo do que fazendo justiça. Eu me pego muito pensando assim sobre essa cidade de Águas Claras, que eu olho assim, eu falo, esses dias eu estava andando na rua, eu ando muito de carro, mas esse dia eu fui andando mesmo, eu olhei assim, gente, que tanto de adolescente que tem nessa cidade, que tanto de adolescente que tem nessa cidade, e eu lembro que como a minha adolescência foi difícil, mas que se eu não tivesse Jesus, eu não estava aqui. E nós precisamos ser movidos pelo amor. E vocês sabem, vocês têm amigos da adolescência de vocês que vinham à igreja, e aí quando eles se tornaram jovens, e a gente começa mesmo, quando a gente é jovem, a gente começa a questionar mesmo. A gente entra na faculdade, a gente entra no mercado de trabalho, a gente questiona mais, né? A gente não vem mais para a igreja só porque nosso pai vem também, a gente começa a ter mais independência. Quantos amigos meus não vêm mais para a igreja? E o que eu vou fazer por eles? Então, a pergunta que eu faço essa noite, tenho duas perguntas para vocês. A primeira é, seja sincero assim, com você mesmo. O que exatamente você tem feito para o reino de Deus? Porque você pode falar, né? Pode ser que você não esteja fazendo nada, está vindo só assistir o culto. Vamos lá, vamos dar uma upgrade aí, vamos fazer justiça, vamos fazer ação, vamos amar mais a nossa cidade. Mas pode ser que você fale, não, eu tô fazendo tudo isso, Patrícia. Eu vim no evangelismo hoje de manhã, foi maravilhoso mesmo, que teve música ao vivo. Eu cantei lá. Eu vou ao PG, eu vou no culto, eu tô fazendo alguns projetos, né? Eu tô fazendo o que Deus colocou no meu coração, eu tô exercendo justiça. E aí, para você, eu tenho uma segunda pergunta. Onde está o seu coração? E aí, nesses meus pensamentos, né, de o que eu tenho que fazer pelos meus amigos,
por essas pessoas, pela minha cidade, pela minha igreja. Jesus perguntou para mim: e se você sacudir essa cidade toda e ninguém nunca lembrar de você? E se você, sabe, tipo, mudar, transformar vidas, trazer muita gente para a igreja, muitas pessoas serem transformadas pelo evangelho que você prega e ninguém nunca lembrar de você, você ainda assim vai estar fazendo? Será que o que a gente tem feito muitas vezes nos nossos atos, né, de justiça, e se a gente estiver só preparando o caminho, a gente ainda vai estar fazendo? Porque se o nosso coração não estiver no amor que nós temos à nossa cidade, no amor que nós temos a Deus, em querer servir porque nós amamos a Deus e as pessoas, se o nosso coração não está nisso, o que adianta? Vai adiantar nada. Vazio seria o meu falar sem amor, já diria Paulo nos 1 Coríntios 13. Seria como um sino que retine. É só um sino chato se a gente não tem amor. Se a gente está fazendo e não tem amor. Se o nosso coração não está em Cristo, se o nosso coração não está nas coisas certas. Às vezes, você tem um sonho, Deus plantou um sonho no seu coração e às vezes esse sonho não deslanchou, você não conseguiu alcançar o que você queria, porque o seu coração não está no lugar certo. Faça essa pergunta para você mesmo. E se você transformar o mundo todo e ninguém nunca lembrar de você? Será que você mesmo assim ainda vai fazer? Porque foi essa pergunta que Deus me fez. Eu falei, ai, pra que isso? E eu queria que a gente tirasse esse momento pra gente realmente entregar o nosso coração a Deus. Eu falo, Deus, coloca o meu coração no lugar certo. Então, Deus, me ajuda a exercer mais atos de justiça por onde eu estou indo. Senhor, me capacita para o que o Senhor tem para mim. Senhor, nós nos entregamos em Suas mãos. O Senhor é o nosso Pai. Não existe lugar melhor do que o colo do nosso Pai. Eu te amo pela justificação que o Senhor me deu naquela cruz. Eu te amo, Senhor, porque eu fui tão amada e tão transformada. Senhor, vem transformar os nossos corações. Senhor, que seu amor possa transformar tudo aquilo que está dentro de nós. Venha sacudir tudo que está dentro de nós. Tudo que não te agrada, Senhor, venha sacudir. Venha sacudir com os valores do seu reino, Senhor Jesus. Que em nosso coração possa surgir uma sede de fazer justiça, uma sede de alcançar as pessoas. Que em nosso coração possa todos os dias estar rendido a Ti. Senhor, acende um fogo nas nossas vidas, acende um fogo no nosso coração de sair dessas quatro paredes. Senhor, acende um fogo, Senhor, nas nossas vidas, nessa juventude, Senhor. Acende a Sua vontade em nós, que a gente possa sair daqui e que as pessoas possam ser transformadas, que nós possamos fazer o Seu reino, o céu aqui na terra. Que, Senhor, todos os dias que a gente encontrar alguém, que a gente possa estar pregando para essa pessoa. Que se a gente tiver alguém doente, a gente possa, Senhor, te pedir para essa pessoa curar. E o Senhor curar essa pessoa, que nós possamos ser agentes do Seu reino em todos os lugares. Na nossa família, na nossa faculdade, no nosso local de trabalho, no meio da rua. Senhor, que o nosso coração possa estar em Ti. Que o Senhor seja o centro do nosso coração.
que as nossas ações tão vazias, muitas vezes, possam todas se voltar pelo amor que nós temos a Ti, ao reino, ao Seu reino. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Eu te agradeço pela Sua presença.